1 Reis, capítulo 10. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão, e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te constituiu rei, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para sua terra com os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus. O espaldar do trono, ao alto, era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali, sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se serviu o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele, para ouvir-lhe a sabedoria, que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu às cidades para os carros, e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço.
Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata, e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 1 Reis, capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: Visto que assim procedesse e não guardasse a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, a Hadade, o edomita. Este era da linhagem real de Edom. Porque, estando Davi em Edom, tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu terras. Achou Hadade grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadade ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais, e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: Deixa-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: Nada, porém deixe-me ir. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Ele juntou homens e se fez capitão de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Esse foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadade, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém,
o encontrou o profeta Aías, um silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ele terá uma tribo. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deus dos Sidônios, a Camus, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não entrou nos meus caminhos, para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, esse, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a Ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez, e à sua sabedoria, porventura não está escrito no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de seu pai Davi. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 12. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá, para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: Como aconselhares que se responda a esse povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo desse povo e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam, e disse-lhes: Que aconselhai vós que respondamos a esse povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a esse povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que havia dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão,
filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós heranças no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, todo Israel apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: Basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo, constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. 1 Reis, capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Esse é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa, e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar.
porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho, por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que viesses de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa, e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comesse pão e bebesse água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois viu o profeta a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta, que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe havia dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade, para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis, capítulo 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Silo. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre esse povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a esse menino. A mulher de Jeroboão assim fez. Levantou-se, foi a Silo, e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido, por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente.
Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar, fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, e te fiz príncipe sobre o meu povo Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, assim o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse: Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só esse dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que havia dado a seus pais, e o espalhará para além do Eufrates. Porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu, e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no, e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor. E com os pecados que cometeram, o provocaram a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam escudos, e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abião, filho de Roboão, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 15.
No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Abissalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o Heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Abissalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem, e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judéia que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e às cidades que edificou, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais. E com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, matou a Nadab, e passou a reinar em seu lugar. Tanto que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, o silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e pelos que fizera Israel cometer,
por causa da provocação com que irritara o Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te constituí príncipe sobre meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que te exterminarei, a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão. E o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e o que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel. E reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo, e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. Entrou Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Tanto que começou a reinar, logo que se assentou no trono, feriu a todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou Zinri a todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor Deus de Israel com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei, e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton, e todo Israel com ele, e sitiaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei, e o queimou sobre si, e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zinri, e à conspiração que fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que esse fizera pecar a Israel.
irritando ao Senhor Deus de Israel com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações, para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, homem de Deus? Vieste para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva, com que me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias:
Nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra, a todas as fontes de água, e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra, para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que Elias está aí. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: Aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu Senhor: Eis que está aí Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize teu senhor: Eis que está aí Elias. Ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Ele o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor, e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, e disseram: É boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará.
e eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu um novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também da água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra, e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. À 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou 2ª vez o anjo do Senhor. Tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e caindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. 1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu, e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviar-te-ei os meus servos. Esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos, e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da sua terra, e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhe des ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo, façam meus deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse, dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido essa resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, visse toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor,
pelos moços dos chefes das províncias, e disse: Quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram aviso, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ele disse: Quer venham tratar de paz, tomai-os vivos. Quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias, e o exército que o seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel, e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios, e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista. Foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos. E assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha. E os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Afeque e entraram na cidade. E caiu um muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos, e cordas à roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Poupa-me a vida. Disse Acabe: Pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio. Valeram-se logo dessa palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad disse-lhe: As cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor: Esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse: Visto que não obedecesse à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: Esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta, e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: Teu servo estava no meio da peleja. Quando voltando-me, um companheiro, me trouxe um homem e me disse: Vigia este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi.
Respondeu-lhe o rei de Israel: Esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltastes da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria.